uma meditação sobre o Dia das Mães, mas não só sobre as mães, sobre nós. Mas nós vamos aprender com uma mulher hoje, com uma mulher abençoada, que soube na hora da crise aprender com o nosso grande Deus. O nome dela já foi falado de manhã, mas de uma outra forma nós vamos aprender hoje com a Joquebede. É um nome feio para nós. Para nós é feio, mas para aquele tempo era bom. Mas ele quer dizer uma coisa maravilhosa. O que é mesmo, pastor Carlos? Olha aí o que é, por favor. O que é mesmo? A glória é a glória do Senhor. Joquebede, que foi mãe de Moisés, foi mãe de Miriam, foi mãe de Arão. Arão, acho que é. O pai é Arão. Jeová é a glória, Joquebede. E essa mulher, ela teve um momento de crise, e eu gostaria de ler junto com vocês Êxodo 2, o versículo 1 em diante. Daria para a gente colocar aí? Acho que eu estou ansiosa hoje, não é possível. Parece que tudo está mais lento hoje para mim. Acho que eu estou 220 hoje. Pronto, vamos lá? Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Obrigado, irmã. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto do carriçal, que é onde tem juncos. Sabe aquela coisa que fica assim na beirada sabe aquele, você sabe o que é junco, sabe? Sim, lá. Então enviou a sua criada e tomou a criança que estava ali, naquele lugarzinho. E aí, versículo 6, abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava, e aí teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva e ame e te crie a criança? Olha, respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou-lhe a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Aleluia, que coisa linda. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Obrigado. Lindos, uma história linda, mas uma história triste, que poderia dar tudo errado, mas essa mulher, ela confiava em Deus. Ela confiava em Deus. Mulheres, nós confiamos em Deus ou não? Mães? Sim. Mães, vocês confiam em Deus ou não? Sim. Mãezinhas e paizinhos estão aqui, pessoas que são de Jesus que estão aqui. Você confia em Deus? Aleluia, que na hora da dificuldade Deus está presente. Amém. Amados, nesse momento, ela poderia se desesperar, puxar o cabelo e ficar desesperada, mas aconteceu uma coisa interessante com essa mulher. É claro que toda mãe que vê um nenê, lhe acha a criança formosa. E eu achei estranho que ali fala assim, achando ela que o menino era formoso. Põe aquela passagem ali, por favor. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. E eu fiquei pensando, toda mãe acha o filho bonito. É verdade ou não é? Nasceu o seu filho e fala assim, nossa, que feinho. Não. Alguém falou assim?
que você falou? Olha, parece comigo aqui. O olho é meu. O nariz é do marido. A boca eu não sei do quem. Olha esse aqui. Não é assim que a gente fica olhando? E a gente fala assim, com quem parece? Olha, francamente, às vezes eu falo, não sei com quem parece essa criança. É diferente. No começo não dá para entender direito. E aí eu fico pensando o seguinte, essa mulher achou ele formoso, mas aí fomos procurar o que queria dizer esse formoso na língua hebraica. E queria dizer que ela percebeu que essa criança era especial. Que essa criança era muito especial. Então ela fez toda a questão de segurar essa criança durante 3 meses viva. Imagina pôr uma criança que chora. E as crianças choram. Nunca vi. Elas choram bastante, porque têm fome. A única maneira delas expressarem o que elas querem é através do choro. Então, elas choram. Imagina aquela criança chorando e essa mulher tendo que abafar o choro da criança. E durante 3 meses, ela fez isso. E sabendo que ele era muito especial, ela pensou o seguinte, direcionada já pelo Espírito Santo mesmo. Vou fazer aqui um barquinho para ela. Vou colocar aqui uma caixinha, vou colocar desse jeito, vou colocar betume, vou colocar tudo e vou proteger essa criança, o máximo que eu puder. Protegi até agora, Senhor, está nas tuas mãos, eu vou pôr na água e vou colocar ali perto dos juncos, para que fique ali. Sabe, o rio Nilo, né, Alessandra? Onde você está? Tem bastante crocodilo. É verdade. Acho que eu não vi nenhum lá, quando nós fomos. Mas que é verdade que tem, tem. Ele é conhecido por isso. Imagina a mãe, a preocupação da mãe dela, colocando a criança perto dos juncos ali, para ficar meio distraído, meio disfarçado. E de repente, onde que ela foi pôr? Em qualquer lugar? Não. Ela sabia que aquela mulher, que as mulheres, que a filha de Faraó ia lá tomar banho. Então ela fez de propósito, já direcionada por Deus, porque Moisés, ele seria o libertador de Israel. Então ele era uma pessoa muito especial para Deus, para a mãe e para o pai, e para a família toda. E aí, com certeza, a mãe deve ter falado assim, filha, vai atrás lá, fica observando. E a menina devia ser muito esperta. Porque o que aconteceu? Quando eles observaram, acharam o cestinho, o que aconteceu? Vamos, traz a criança aqui. Ficaram com dó da criança, porque estava chorando. E aí a menina falou assim, ei, moça, quer que eu, princesa, você quer que eu peça para alguma mulher hebraica, ou hebreia, cuidar dessa criança? E por Deus essa mulher falou, sim, porque ela não sabia o que fazer, ela não tinha leite, não tinha nada, e ela falou, eu vou arranjar essa mulher. Ah, então quando você arranjar essa mulher, você pode levar essa criança, eu vou pagar um salário ainda por cima. Você viu que de uma coisa triste, ela teve que abrir mão, pôr sobre as águas, e deixar Deus fazer. Mas ela confiou que Deus tinha um propósito. Às vezes a gente não faz isso, né, amados? A gente não põe sobre as águas. A gente fica segurando, querendo, protegendo. E não dá para proteger o tempo todo. Deus sabe que eu estou aprendendo a confiar plenamente em Deus quando o pastor Carlos agora vai andar de bicicleta. Porque ele já se arrebentou, ele caiu uma vez, 2 vezes, na terceira quase morreu. Então eu falei, Jesus... Toda vez que ele sai, eu oro antes para ele, oro durante, oro depois. Falo, quando você te chegar lá, fala que você está tudo bem. E eu aprendi a descansar em Deus, porque eu não posso cuidar dele. Você pode cuidar do seu filho até certo ponto, mas Deus pode cuidar dele quando você não está olhando. E assim Deus também pode cuidar dos seus problemas quando você também não tem controle. E hoje todo esse culto inteiro está sendo falado sobre isso, sobre realmente saber que Deus é o seu descanso.
é o lugar de paz para você, é o lugar onde você tem que se refugiar, e quando não souber o que fazer, encontrar paz e confiança nesse Deus vivo. É isso que Joquebede quis mostrar. Ela quis segurar a criança, até tentou durante 3 meses, mas não tinha mais jeito de segurar. As hebreias, as parteiras iam matar as crianças, então ela deu um jeito de proteger a criança. Eu creio que a mãe faz muito isso. Mãe protege, mãe ama, mãe cuida. Mãe às vezes põe a mão na boca, não chora, e mãe muitas vezes puxa a orelha. Quer dizer, acho que não pode nem mais puxar a orelha agora, né? Pode? Quantos levaram puxões de orelhas aí? Levante a mão. Quantos quase perderam a orelha na mão da mãe? Ô Luciene, levou muito puxão de orelha do pai e da mãe? Pois é. Tem a Luciane Luciene também ali, também muitas. Eu também levei muito puxão de orelha. E todos nós éramos assim ensinados. Hoje em dia está faltando puxões de orelha. Hoje em dia a gente precisa corrigir, mas se você corrigir, tem gente no vizinho que já fala, viu, conselho tutelar, tem uma mulher aqui, está fazendo isso, aquilo. É um problema isso. Mas mãe, você que protege, você que cuida, não é só a mãe que faz isso, o pai também faz isso. Só que é claro, pensa bem, eu apanhei muito mais da minha mãe do que do meu pai. Quantos apanharam mais da mãe do que do pai? Levante a mão. Por que será? Porque as mães estavam dentro de casa. Não é porque elas eram nervosas. E nós estávamos dentro de casa fazendo o quê? Coisa que não devia. A gente aprontava dentro de casa, então a gente apanhava. Não é verdade isso ou não? E isso foi muito triste para nós. Olha, se não tivesse apanhado de verdade, se não tivesse sido corrigida, na verdade, nós hoje não seríamos quem somos, porque Deus permitiu tudo isso na sua vida para você ser uma pessoa de bem. E hoje Deus tem permitido de outra forma a gente ensinar as crianças. Talvez não possa bater, mas você pode ensinar e corrigir de outra forma. Mas o importante é corrigir para que cresçam. Proteja o seu filho, proteja realmente e ame o seu filho. Isso eu não preciso nem dizer para vocês, né, mães? E demonstrem amor. Os pais antigamente não abraçavam muito os filhos. Quem teve pais aqui que não abraçaram muito? Levante a mão. Quando você era criança, os nossos pais tinham vergonha de nos abraçar, porque os pais deles também não abraçaram, e eles repetiram a dose conosco. Então quando eu era criança eu tinha vergonha de abraçar meus pais, mas depois a gente foi quebrando isso, depois eu passei a ser uma beijoqueira. Passei a ser uma beijoqueira do meu pai e minha mãe, claro. Eu nem tive namorado para ficar sendo beijoqueira, né, irmãos? Antes, meu primeiro namorado para valer foi o pastor Carlos. Uau! Meu primeiro beijo ficou esse moço aí. Tá vendo só? Agora tem uma coisa. Nós precisamos aprender a amar. Tem gente que fala assim, amor demais atrapalha. Não é verdade. O amor demais não atrapalha. E pode deixar um pouco mimado. Mas que é verdade, do que menos amor é muito pior. Quanto menos você ama, quanto menos você demonstra, o seu filho acha que não é importante para você. Então aprenda a ser comedido, amar quando precisa, perdoar quando precisa, pedir perdão para o filho quando erra também, que é importante, e também corrigi-lo quando precisa. Agora, muito importante, a Joquebede aprendeu a confiar no grande Deus. E você que está aqui essa noite, nós vamos aprender também a confiar no grande Deus que você tem. Hoje, não sei se você tem essa semana algum tipo de luta ou algum tipo de problema que você está passando. Não essa semana só, mas na sua vida inclusive. Tem gente que passa problema com família, tem gente que passa problema com dinheiro.
Aqui ninguém, né? Aqui todo mundo é rico, certo? Aleluia, estou profetizando que você, porque a bênção de Deus te enriquece, meu amado, aleluia. Quantos dizem, essa bênção está sobre mim? Aleluia. Mas às vezes a gente tem, algumas vezes só na vida, alguns probleminhas com o dinheiro. A gente quer comprar aquilo e não pode, a gente quer olhar, quer comer aquilo e não dá. A gente quer comprar caviar e não tem dinheiro. Estou brincando porque eu nem sei direito o que é caviar direito. Mas um dia eu vou comer o caviar. Fala assim, hoje eu estou comendo caviar. Olha isso aqui, ó. Isso aqui que é o caviar. Deve ser ruim, né? É ruim. É horrível? É horrível? Ah, não sei se é. Se é de comer, deve ser bom, né? Amados, vamos terminar aqui. É uma palavra curta, porque hoje é um dia de entender e entender que nós temos que confiar no Pai eterno. E temos que entender uma coisa importante. Você e eu que estamos aqui, entregar na mão do Pai. Hoje a palavra está sendo muito em cima disso. Não dá para você cuidar sozinho das coisas. Por favor, entrega o cestinho no Rio Nilo. Deixa o cestinho ir. Porque Deus tem propósitos ali. Deus levou aquela princesa naquele lugar, naquele momento. A princesa ouviu a sugestão da menina, gostou, aceitou. E além de tudo, além da Joquebede de não perder a criança, ainda foi paga para cuidar da criança. Como Deus muda a situação, aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Deus vai mudar a sua situação em nome de Jesus essa semana, aleluia. A semana passada eu falei da mão, da nuvem, nuvem do tamanho do homem, como é que é? A nuvem branca do tamanho da mão de um homem. E eu fiquei sabendo da bênção da Rose, né, Rose? A Rose já recebeu a bênção, aleluia. Ela falou, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão do homem. E agora, hoje, essa semana, ela já tem a bênção dela. Hoje de manhã, alguém me contou uma outra bênção. Entrou aqui, olha Daniel, olha o pessoal do teatro, que coisa linda, Ace. Entrou aqui na Páscoa, pela primeira vez. Veio aqui pela primeira vez, ficou quietinha, ouviu, pegou o pãozinho, pegou o óleo, e ela tem fibromialgia. E ela falou assim, eu nunca tinha entrado aqui, a última vez que eu entrei aqui, na verdade, acho que era a quarta vez, eu não sei exatamente. Ela falou assim, eu peguei o óleo e peguei o pão. Eu não sabia direito como fazer ou expressar. Mas ela estava com muita dor. Quem tem fibromialgia sabe que é uma dor fora do comum, e ela tinha remédios para tomar, e ela estava tomando muitos remédios, mas aí ela estava com tanta dor, e ela viu aquele olhinho lá, falou, Deus, vou pegar esse óleo aqui, e vou pôr aqui, e ficou massageando suas costas, o seu braço que estava doendo, que não podia nem levantar direito, e ela orou do jeito que a gente ora aqui, ela falou, do jeito que vocês oram, eu orei. Jesus, toma conta. Jesus, põe a tua mão. Jesus, me abençoa. E ela falou que ela recebeu a bênção. No outro dia, passado uns dias, ela estava com muita dor nas costas. Ela falou, vou fazer do mesmo jeito. Não vou tomar remédio porque eu não aguento mais tomar remédio, então eu estou desesperada, Deus me ajuda. Orou da mesma forma e foi curada também, aleluia. Então, cada dia ela falou, eu estou aprendendo aqui, talvez eu só volte aqui mais tarde, porque eu trabalho durante a semana, final de semana também. E essa moça está encontrando o poder de Deus na vida dela, está confiando em Deus. Quando a gente entende que só Deus pode resolver, por isso que na hora do desespero, só Deus pode resolver, e na verdade na hora do desespero Deus responde, porque é a primeira vez que você tem tanta confiança em Deus, e fala, Deus, eu não tenho mais o que fazer, e Deus fala assim, tá ótimo, agora sou eu que faço, porque quando você tem alguma coisa para fazer, você ainda tenta fazer, e não confia já de cara. Vamos aprender a lição hoje? Não vamos quebrar a cara, irmãos. Vamos aprender a confiar no Senhor. Vamos ficar em pé, aqueles que têm problemas para pôr na mão de Deus. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar agora, junto com você.
Não precisa vir aqui à frente, fica no seu lugar mesmo. Está passando alguma luta em alguma área, tem gente que está em paz, fica tranquilo, tá? Agora tem gente que está, quantos estão passando por lutas aqui? Levante a mão. É por vocês que nós vamos orar. Agora vocês estão sentados, estão bem? Peça a Deus mais confiança ainda. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e clamamos ao Senhor. Deus vivo, o Deus de Joquebede, o Deus que livrou Moisés das águas, o Deus que trouxe vida àquele libertador de Israel. Senhor, em nome de Jesus, oro agora, Deus querido, para que os teus filhos e tuas filhas aprendam a confiar em Ti, a confiar plenamente em Ti. Deus querido, nós às vezes duvidamos porque nós queremos fazer do nosso jeito, mas nós queremos hoje declarar, Pai, que é do Teu jeito, não do nosso jeito. Por favor, intervém, Pai. Nós estamos hoje colocando o barquinho, nós estamos colocando hoje o baúzinho, aquele cestinho nas águas, Pai. Nós não podemos fazer mais nada, mas o Senhor pode. Entregamos nosso problema, entregamos nossas dificuldades, entregamos os filhos das tuas servas, Pai, que estão aqui. Entregamos, Deus amado, as famílias que estão aqui nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E te peço, Pai, que eles sejam fortalecidos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Fale comigo, Senhor. Eu prefiro confiar em Ti do que confiar em mim só. Eu prefiro confiar no Senhor, que o Senhor vai à minha frente agora, e que esse problema que eu estou passando, o Senhor já está resolvendo, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia é para sempre. O Senhor é o meu refúgio, e eu descanso em Ti, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus, amados. Queria que você, rapidinho, obrigado, pode sentar, meu amado, pusesse só um pouquinho o Salmo 131 aí, que eu queria que você saísse com essa palavra na cabeça. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Olha que salmo curtinho. Eu vejo as crianças quando estão com fome, elas ficam procurando o seio da mãe. Mesmo que você pegue, vai dizer, o papai pega, e ele fica procurando em você o seio. Fica querendo, fica agitado, ele está com fome, ele quer comer. E o que Davi aqui está dizendo? O que o salmista, aqui está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu fiz sossegar a minha alma, eu não estou preocupado, eu estou deixando nas tuas mãos. Eu não estou mais ansioso, nem com fome, eu descanso em Ti. Quando você vê uma mãe dando mamar, você fala, Senhor, eu quero ser como essa criança que vai ficar sossegadinha daqui a pouquinho, porque está com a barriguinha cheia. Eu quero também descansar no Senhor, assim como essa criança está descansando nos braços da sua mãe. Amém? Vira para o seu vizinho e fala, não esqueça dessa figura, por favor. Não esqueça, confia plenamente